Quero que reflita comigo hoje a parábola do filho pródigo, que se encontra no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. Mas quero meditar com vocês apenas o versículo 12, 17, 18 e 19. Esses 4 versículos para nossa reflexão hoje, aqui, finalizando o ano de 2023 e iniciando nos próximos dias 2024. Que essa palavra seja uma reflexão para os nossos dias, principalmente para os jovens, e para todos nós. O versículo 12 diz, como é conhecido de todos, a parábola do filho pródigo. Todos sabem que ele pediu a herança do pai, saiu para um lugar longínquo, onde ele não sabia onde era, o que ele ia fazer, o que ia acontecer. No versículo 12 diz assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O versículo 17 diz: E tornando em si, ele disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Interessante lembrar que no versículo 12 ele pede a herança do pai inocentemente, sem saber o que ia ali acontecer, ele achando que ia viver uma vida de bênção, uma vida de dignidade lá fora. Ele ia para um lugar que ele não conhecia, ele ia com uma herança, com uma parte daquilo que cabia a ele por herança. Ele apanhou tudo isso, ele pegou toda essa parte da herança, o pai não lhe opôs, achou que já estava na hora. Provavelmente esse filho pródigo já era maior de idade, o pai por isso achou que já era conveniente fazer isso, sabendo da insistência que ele já havia, vindo, com certeza há muitos dias, insistindo ao pai que repartisse a sua herança. Mas, quando o pai deu-lhe a herança e ele partiu para um lugar longínquo, a Bíblia fala que ele partiu para uma terra longínqua, que ele não sabia onde era, o que esperava por ele ali. Ao partir da casa do pai, esse filho pródigo, ele não estava levando apenas os seus bens materiais, ele não estava deixando apenas recebendo apenas os seus bens materiais, mas ele estava deixando ali na casa do seu pai o aconchego do seu pai. Ele estava abandonando também os seus princípios que o pai provavelmente lhes ensinou, da honestidade, da humildade, da confiança, da sinceridade. Provavelmente ele também deixou ali na casa do pai esses princípios. Ele também deixou ali a casa do pai, a igreja. Provavelmente era uma família que estava servindo ao Senhor todos os dias. O filho pródigo, ao pegar a parte da sua herança e ir embora, ele deixou para trás todos os seus princípios, todo o seu aconchego, a comida que o pai lhe dava todos os dias, o conforto da sua casa que o pai lhe dava ali todos os dias, a palavra de Deus ele deixou também para trás ali, que o pai provavelmente levava ele à igreja todos os dias. Então, ele deixou também os seus princípios ali para trás e levou apenas a parte da sua herança, porque o texto relata que ele gastou tudo, ele gastou com mulheres, ele gastou com bebidas, ele viveu uma vida desregrada, segundo o texto relata. Então, quando a Bíblia relata que ele viveu essa vida desregrada, participando de todas as regalias que o mundo lhe oferecia, ele prova aqui para nós que ele deixou os seus princípios em casa também. Então, tudo aquilo que o pai lhe ensinou não serviu de base para ele firmar a sua vida, e aí ele foi levando apenas a sua herança, achando que o seu dinheiro compraria tudo, e foi para uma terra longínqua, onde ele não sabia o que o esperava.
Só que depois de todo o sofrimento, ele foi para uma terra, e de repente aquela terra ali sofreu, teve ali um fator ali de muita crise, de muita fome, de muita necessidade, e ali ele já havia gastado todos os seus bens materiais, todo o seu dinheiro, toda a parte da sua herança, e ali ele se viu perdido, sem o amparo da família, sem o amparo da igreja, sem os seus princípios básicos que o pai tinha educado ele se viu ali sozinho, sem ninguém, perdido, num lugar desconhecido, de pessoas desconhecidas. Os seus amigos já haviam abandonado ele porque ele já não tinha mais dinheiro para gastar com bebidas. As mulheres também já haviam abandonado ele porque ele não tinha como sustentar, né, uma família. Então ele se viu ali muito perdido, muito sozinho e sem ninguém. Aí o versículo 17 é o que é mais interessante, depois de tudo que ele sofreu, de tudo que lhe aconteceu, é quando ele cai em si. A Bíblia relata que ele, tornando em si, ele disse para ele mesmo: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Foi esta hora que ele caiu em si. Foi esta hora que ele veio reconhecer que tudo aquilo que ele tinha, ele havia perdido, ele tinha deixado para trás. Todo o conforto da sua casa ele havia deixado para trás. Ele abandonou tudo, o conforto da casa, ele abandonou o abraço do pai, ele abandonou o aconchego ali, os laços afetivos com seu irmão. Ele abandonou os seus princípios ali que o pai havia ensinado. Ele abandonou a igreja. Então ele veio cair em si e veio refletir sobre o que ele havia feito. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. No versículo 18, ele vem arrepender e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Aqui ele reconhece, aqui é o arrependimento de todas daquelas atitudes errôneas que ele tomou drasticamente, sem pensar, sem analisar se ia dar certo, sem precipitadamente ele tomou essas tais atitudes, e aí ele vem aqui nesse versículo reconhecer que ele tinha feito bobagem, que ele tinha largado tudo para trás, que o mais importante ele havia deixado em casa, que eram os seus princípios, a honestidade, a confiança do pai, a comida, o aconchego, os laços afetivos com a família, os laços afetivos com Deus. Ele percebeu aqui nesse versículo que ele deixou tudo para trás, mas que ainda havia tempo dele reconciliar. Foi no momento que ele disse: levantar-me-ei. E aí, quando ele chega dizendo ao pai: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Aqui há um arrependimento, há um reconhecimento de que tudo que ele tinha ele não valorizou, que agora, a partir de agora, ele ia passar a valorizar. Que ainda há tempo, ele reconheceu aqui que ainda havia tempo de reconciliar com Deus, de reconciliar com a família, de resgatar tudo aquilo que ele perdeu, mesmo que ele ia sofrer consequências, mas ele ia ser firme no seu objetivo, ele ia ser firme nos seus ideais, e isso aqui é o mais importante quando a pessoa arrepende, quando a pessoa reconhece que o mais importante ele havia deixado, que ele tem que resgatar aquilo que ele se perdeu de forma digna, de forma bem cautelosa. Agora, ele reconhece que ele precisa sofrer as consequências dos atos que ele passou. No versículo 19 ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho.
Aquele reconhece que ele não tem dignidade nem de ser filho mais daquela família, mas aquela família, né, como a Bíblia relata, o acolheu, o aconchegou novamente, porque reconheceu que ele havia arrependido das suas atitudes precipitadas, do mal que ele causou a ele próprio ao pegar a sua parte da herança e ir farrear lá no mundo, né? Ele ia gastar com mulheres, gastar com coisas desnecessárias. Então, às vezes, muito jovem, ele perde tudo que tem porque ele ainda não tem consciência do valor que ele tem. Às vezes, ele está resguardado ali dentro da igreja, ele está resguardado ali dentro da casa do pai, ele está resguardado ali dentro da família e ele abandona tudo e vai lá para o mundo. Quem sabe o mundo, o que que o espera, ninguém sabe, né? Talvez coisas más e o espera ali e vai tragando esse jovem. Mas nesse texto aqui, nós podemos observar que esse jovem, ele arrependeu, ele reconciliou com Deus e ele sentiu a necessidade de voltar à casa do Pai, de voltar a ser como era antes. Ele não se importou em pagar o preço que ele havia de pagar. Quando ele reconheceu aqui que não queria mais nem ser considerado como filho, isso aqui mostra o arrependimento que ele teve ao tomar essa atitude sobre a herança que lhe cabia por direito na casa do pai. E que 2023 talvez não foi bom para você, talvez você passou por muitas dificuldades, muitos impedimentos, mas que 2024 você possa firmar os seus pés, você possa reconhecer que na casa do Pai há um aconchego, há um conforto, há o acolhimento, a afetividade, há laços importantes que você não deve perder, há princípios que você não deve vender ou trocar por preço nenhum. E que 2024 seja abençoado por Deus na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós, e que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus.